Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso canal. Olá a todos. Hoje o nosso papo é sobre a Simprop e Tech. A gente vai dar uma olhada nos resultados do segundo trimestre de 2025, tá? Isso aí. A base da nossa conversa são os documentos que a própria empresa soltou, o ITR e o release de resultados do segundo TRI. Exato. E o objetivo aqui é tentar entender, sabe, os números principais, o que eles andaram fazendo em termos de estratégia e o que isso pode indicar para o futuro da Sim. Ok, então, vamos destrinchar isso juntos. Vamos lá. Bom, para começar, o panorama geral do trimestre, né? Comparando esse segundo TRI de 2025 com o do ano passado, 2024, o que chamou atenção logo de cara foi um contraste. A receita líquida ajustada caiu, né? Caiu 26,2%, fechando em 55,8 milhões, mas, por outro lado, olha só, o lucro líquido ajustado deu um salto gigante. Impressionante, né? Muito, subiu 310,6% para 9,9 milhões e o FFO ajustado, que é outra medida importante, também subiu bem, 44,8%, chegando a 15,1 milhões. Essa dinâmica é interessante. Receita caindo, mas lucro e FFO subindo forte. Pois é. E antes que a gente esqueça, a ocupação dos imóveis, tirando o ITM e o Brasílio Machado que eles venderam, continuou alta, né? 95,2%. Sim, ocupação física e financeira. Isso mostra que os ativos que ficaram no portfólio continuam performando bem. Mas essa questão da receita menor com o lucro maior tem uma explicação clara, né? Tem, imagino que sim. As vendas de ativos pesaram na receita, certo? Exatamente. A queda na receita é, assim, um reflexo direto das vendas que eles fizeram lá em 2024, principalmente das participações nos shoppings para o FII XP Malls. Menos ativos gerando aluguel, menor a receita recorrente. Natural. Claro! Agora, o que é fascinante aqui é como essa venda se alinha com a estratégia deles de realizar valor, sabe? Vender ativos que já estavam mais maduros no portfólio. Faz sentido. E sobre esses indicadores ajustados, é bom a gente explicar um pouquinho o que significa isso, né? Fundamental. Esses ajustes, eles servem para tirar da conta os efeitos que não são recorrentes que aconteceram pontualmente, tipo lucro com a venda de um imóvel como o Brasílio Machado, ou então custos específicos daquela transação com o XP Malls. Entendi. Tira o que não é do dia a dia da operação. Isso. E aí, quando você tira esses efeitos, o lucro ajustado dispara. Por quê? Porque a gente consegue ver a performance mais, digamos, pura da operação que continua, dos ativos que ficaram. E essa performance foi boa. Ah, por isso o NOI Same Property subiu. Exatamente. O NOI, que é a receita operacional líquida dos imóveis que já estavam com eles no ano passado e continuam lá, esse indicador subiu 8,6%. É um sinal bem positivo da saúde operacional do portfólio remanescente. Legal. Isso ajuda a entender melhor o cenário. E essa performance, junto com o caixa das vendas, parece que deu espaço para sim fazer umas movimentações financeiras bem impactantes nesse período, né? Com certeza, foi um trimestre agitado nesse sentido. Pois é, teve aquela antecipação da última parcela da venda para o XP Malls, né? Uma bolada, 590,5 milhões que entraram em abril. Um valor bem relevante. E eles não deixaram essa grana parada, usaram uma parte considerável, 360 milhões, para quitar totalmente e antes da hora a 12ª emissão de debêntures. Sim, um pré-pagamento importante. Essa dívida só venceria lá para o fim de 2027, se não me engano. Exato. Além disso, ainda distribuíram 70 milhões em dividendos em maio. E aqui é onde fica realmente interessante, na minha opinião. A questão do retorno de capital para os acionistas. A proposta de redução de capital. Essa mesma. Foi aprovada em julho, né? Uma redução de 330 milhões de reais, que dá 2,16 por ação. Claro, ainda tem aquele prazo de oposição de credores, mas é um valor bem significativo. Muito significativo. Mostra um foco grande em devolver capital. E não parou por aí. Eles também fecharam um acordo para vender a participação deles no Shopping D e continuaram recebendo as parcelas daquela venda do edifício Brasílio Machado. Movimentado mesmo. Sem dúvida. E todas essas movimentações que você listou, elas pintam um quadro bem claro de gestão de capital muito ativa.
O pré-pagamento da debênture, por exemplo, não só reduziu a dívida bruta, mas também alongou o perfil de vencimento. A próxima amortização grande agora só em 2028. Isso dá um fôlego danado, imagino. Exato. E o resultado final disso tudo no balanço é impressionante. Assim que fechou junho com um endividamento líquido negativo. 48 milhões negativos. Negativo? Peraí, então eles têm mais caixa do que dívida líquida? Exatamente isso. É uma posição de caixa líquido, algo bem raro de se ver no setor imobiliário, que geralmente trabalha mais alavancado. É uma posição de extremo conforto financeiro. Nossa, realmente. E tudo isso, claro, se traduz em geração de valor para o acionista. Se a gente somar o que já foi distribuído nos últimos 12 meses, que dá uns R$ 7,00 por ação, mais essa proposta agora de R$ 2,16... Com certeza. Então, se conectarmos isso ao cenário geral, a estratégia parece ser essa mesmo: vender ativos considerados maduros, usar o caixa para fortalecer o balanço de forma radical, devolver uma parte significativa desse capital aos sócios e direcionar o que sobra, o foco e os recursos para desenvolvimento de novos projetos. E falando nesses novos projetos, você mencionou desenvolvimento. Eles têm planos de investimento para isso, né? Algo em torno de 51 milhões. Isso, 51,3 milhões de reais. É o que está previsto nos próximos anos. O foco principal está em duas frentes. Quais seriam? Primeiro, o CLD, que é o Centro Logístico Dutra, um projeto importante no segmento de logística que está bem aquecido. E segundo, o FIP-SPX Real Estate. FIP-SPX. Isso é voltado para quê? É um fundo de investimento em participações com foco em projetos residenciais. Além desses dois, tem uma parte menor que vai para melhorias nos shoppings que eles ainda mantêm no portfólio. Entendi. Então, logística e residencial são as apostas para o futuro crescimento? Parece que sim. Isso configura bem a fase atual da Cine. É uma transição. Eles têm uma base de receita recorrente menor agora, por causa das vendas, mas, por outro lado, o balanço está muito mais forte, estão retornando muito capital e a aposta de crescimento está nesses novos projetos. E a resiliência operacional dos ativos que ficaram, como a gente viu pela ocupação e pelo NOI, dá um suporte importante para essa fase. Então, para a gente amarrar as pontas, o resumo da ópera seria: as vendas de ativos impactaram a receita, sim, mas, por outro lado, deixaram a situação financeira da empresa bem mais sólida e permitiram devolver um caminhão de dinheiro para os acionistas. Exatamente. E junto com isso, uma gestão de dívida bem proativa e uma mudança de foco estratégico, saindo um pouco dos ativos maduros e indo mais para o desenvolvimento. Perfeito. E isso, claro, levanta uma questão importante para o futuro, né? Uma reflexão final, talvez. Qual seria? Bom, com tanto capital sendo retornado agora e com desinvestimentos relevantes já feitos, como é que assim vai construir a sua próxima fase de crescimento? De onde virá a escala? Quais serão as alavancas para voltar a crescer a base de resultados, para além desses projetos que a gente já conhece, como o CLD e o FIP-SPX? É algo para ficar de olho. Excelente ponto para a gente pensar. Fica aí a reflexão. Sem dúvida. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa análise de hoje sobre a Simpro-Open-Tech. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Obrigado pela companhia. E se você gostou dessa discussão, desse formato, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Ajuda bastante a gente. E claro, se ainda não for inscrito, considere se inscrever no canal para não perder as próximas análises. Isso aí. Até a próxima. Até mais!